Hoje a pastora está aqui para a glória de Deus, amém? Então vamos orar. Estenda as mãos aqui para a gente orar. Senhor, este é o momento da Tua palavra, Senhor Jesus, onde nossa alma, Senhor Jesus, nosso espírito anseia, Pai, por ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, também, Senhor. Então, em nome de Jesus, usa a Tua serva, Senhor Jesus. Precisamos aprender mais de Ti, Senhor. Oh Deus, fale aos nossos corações, Senhor Jesus, e mais ainda, mude, transforme, Senhor Jesus, o nosso coração da forma que o Senhor quer fazer, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, aleluias, Pai amado, e sabemos, cremos, temos a consciência disso, Pai, que o Senhor é Senhor das nossas vidas, Pai. Te agradecemos por essa igreja, Senhor Jesus, pela igreja amada, pelos irmãos, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Te louvamos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Amém, amados. Vendo a Maria falar da simplicidade aqui, eu estava lembrando, glória a Deus, aleluia, que quando a igreja, abriu a igreja aqui, que era no velho templo ali, então tinha poucos membros, e aí vinham algumas famílias, e aí vinham os cachorros, irmão, aqueles cachorrinhos vira-lata, sabe como é que é? E eles ficavam debaixo assim, e aí o pastor falava assim, tira esse cachorro daqui, pastor, deixa os cachorros, são bênçãos. Oh meu Deus, vocês estão sendo evangelizados, pastor. Não tinha membro, tinha os cachorros. Os periquitos. É maravilhoso, irmão? Deus, a gente vai vendo assim, como Deus é bom. Como hoje eu estava aqui orando a Deus. O título da nossa mensagem, um homem cheio do Espírito Santo em meio às necessidades da igreja. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para não deixarmos nos contaminar, irmãos, porque tantas coisas acontecem, mas quando estamos ligados no Senhor, a simplicidade, como a Maria, aleluia Jesus, a gente vê o amor que ela tem pelas crianças, o cuidado, ela é sensível, aleluia Jesus, as coisas que acontecem com a criança, quando a gente tem o dom, quando a gente tem a unção do Espírito Santo, nada passa despercebido aos nossos olhos. Nós conseguimos enxergar tudo. Nós não colocamos maldade nas coisas, porque é o Espírito Santo de Deus nos usando. E hoje nós vamos falar de um homem que é Estevão. Um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus. Um homem que não deixou ser movido pelo que ouviram, pelas acusações, mas ele deixou ser movido pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração, porque ele falou comigo nessa passagem e ele vai falar. Então, hoje nós vamos estudar a palavra maravilhosa sobre a vida de Estevão, O título da pregação é Quando uma vida cheia do Espírito muda a história. Quando a vida cheia do Espírito de Deus, cheia da palavra, muda a história. Quando somos movidos pela palavra de Deus, nós não conformamos com as circunstâncias, nós somos levados pelo Espírito de Deus, somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então essa palavra está baseada em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6 ao capítulo 8, e hoje nós vamos começar pelo capítulo 6, amém? Então a Bíblia nos mostra que quando a igreja cresce, como essa igreja está crescendo, desafios também aparecem. Então muitas vezes quando a gente estava lá no templo antigo, a gente queria passar para cá, mas novos desafios vêm. Mas quando somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, o desafio faz parte do crescimento. Tudo na vida da gente tem desafio. Mas o Senhor permite, e quando nós dependemos do Espírito Santo, é Ele que nos leva. Então, muitos desafios, Deus levanta pessoas comuns, diante dos desafios, Deus levantou e está levantando pessoas como nós, com um propósito extraordinário, para que a obra de Deus avance. Então, Estevão, ele não foi um apóstolo, não escreveu cartas, não deixou livro, mas a sua vida marcou. Ele deixou a sua marca, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Confrontou a religião morta e mudou o rumo da igreja.
A igreja estava morta, mas através da vida daquele homem, através dos confrontos da vida dele, ele não deixou o sentimento, ele deixou o Espírito Santo de Deus falar com ele. Então, todas as vezes que nós somos confrontados, quando nós somos chamados pelo Senhor, que vem os confrontos nas nossas vidas, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, né, irmãos? Aleluia. Então, hoje nós vamos aprender que uma vida cheia do Espírito Santo pode custar tudo, mas nunca é em vão. Nunca é em vão. Por isso, lá em Atos, capítulo 6, de 1 a 4, vamos ler lá. Ora, instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocando os 12, apóstolos, convocando as multidões dos discípulos, disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e servimos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Olha o que eles estão falando. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituem sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, amados, nós vemos aqui que a igreja estava crescendo e surgiu murmurações, desigualdade, tensão. Então, os 12, apóstolos, eles convocaram a multidão, como nós lemos aqui. E eles disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir à mesa. Porque na casa de Deus, irmão, tudo tem ordem. Aleluia. E Deus, quando Ele instituiu a igreja, irmão, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cada um, como os órgãos do nosso corpo, tem uma função. Cada um de nós também temos uma função dentro da casa do Senhor. E ali foi verdadeiramente o Espírito Santo gerando no coração dos apóstolos, essa atitude. Então, isso não diminuiu o serviço, a decisão deles, Isso trouxe o quê? Organização, Era a missão. E eles continuaram dizendo: aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Porque na casa do Senhor, irmãos, não, para trabalhar para o Senhor, não pode ser de qualquer jeito, qualquer pessoa. Olha os requisitos. Escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos algo aqui poderoso. Cada um de nós, no corpo de Cristo, temos uma função. Cada ministério aqui tem o seu valor. Organização também é espiritual. Ter a igreja organizada é algo espiritual. Não pode ser bagunçado de qualquer jeito. Amém? Então, aqui nasce o ministério dos diáconos. Servir com espiritualidade não é apenas com habilidade. Nós precisamos ter habilidade nas coisas, fazer as coisas, mas nós precisamos ter direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus ministrou no coração dos apóstolos para fazer essa divisão, para verdadeiramente buscar entre a igreja pessoas, aleluia, Jesus, que tivesse ali o chamado, que tivesse uma vida no altar. Quando o Espírito Santo ministrou ao espírito deles, eles obedeceram. Então, boa reputação, cheio do Espírito Santo. Primeira característica. A Bíblia diz que o diácono precisava ter boa reputação. Não é fama. Boa reputação é caráter aprovado. Aleluia. Quando a vida privada confirma a vida pública.
Quer dizer, a minha vida, irmã, o testemunho fala mais alto do que as minhas palavras. Pessoas confiam na sua conduta. Então, quando Deus ele escolhe alguém, aleluia, pessoas para trabalhar na obra do Senhor, existem requisitos. O caráter da pessoa, aleluia, ele já é visto por Deus, porque Deus ele nos conhece por dentro. E na medida que a igreja vai andando, caminhando com os seus líderes, que aqueles que trabalham na casa do Senhor, você vê aqueles que falam, mas não vivem. Aqueles que só têm uma aparência, mas não têm atitudes. Então, por isso, boa reputação, né? Que tenha testemunho e tenha uma conduta. Além disso, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo, ser movido pelo Espírito Santo. Ser movido não pelo seu querer, pela sua vontade, mas ser movido por aquilo que está na palavra do Senhor. Muitas pessoas têm um conhecimento, mas a sabedoria ela vem de Deus. Porque em todas as coisas que nós fazemos, nós procedemos, nós buscamos em Deus como fazer. E nós não fazemos da nossa maneira, nós fazemos da maneira de Deus, porque é Deus que nos conduz. Então, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa ser levada pelos ensinamentos da palavra de Deus, ser movida não pelos seus sentimentos, ser movido por aquilo que vem pelo Espírito. E Estevão era essa pessoa. Então, quem era Estevão? Lá em Atos 6, versículo 5, diz assim: este parecer contentou, aleluia, Atos 6, versículo 5. E este parecer contentou toda a multidão. E eles elegeram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amados, a gente vê que este parecer contentou toda a multidão. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quem foi que elegeram? A igreja. Eles elegeram. Porque eles conheciam a vida de Estevão. Havia convivência. Como a gente vai eleger pessoas que a gente não conhece? Então eles viram que Estevão era um homem cheio de fé. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, antes de ser cheio do poder, ele era cheio do caráter de Deus. Ele não foi escolhido por ser uma pessoa popular, mas por uma vida espiritual, por ser sensível ao Senhor. Deus confiou o ministério a quem tem vida com Ele, vida no altar. Tem o caráter de Deus, tem sensibilidade do Espírito. O que fala, as suas atitudes, as suas palavras, reflete as suas atitudes. Aqui a gente está conhecendo um homem de Deus. Deus usa quem serve com fidelidade. Por isso ele fala aqui no versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão, cheio da graça e poder, fazia grandes sinais, mesmo tendo sido separado para servir às mesas. Deus não limita a sua função, porque o homem que ele é escolhido por Deus, independente da sua função, se está na portaria, se está limpando o chão, se está limpando o banheiro, aleluia, para ele tanto faz. A Maria falou da simplicidade. Porque quando eu sou movida pelo Espírito Santo, eu faço aquilo que o Espírito Santo me leva a fazer com alegria no Espírito, não pela posição que eu ocupo. E assim era o Estevão. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Mesmo tendo sido separado para servir às mesas, Deus não limita a função. Porque quem é fiel no serviço, recebe graça, recebe poder, recebe autoridade espiritual, não pela sua função, mas porque depende do Senhor, em todas as áreas da sua vida. Então, quem serve com fidelidade, não fica limitado ao serviço,
Porque o nosso Deus é o Deus que amplia, é o Deus que dá entendimento, é o Deus que dá sabedoria. Isso é muito importante. Porque às vezes, irmão, nós nos limitamos. Eu não posso fazer isso porque eu não sou líder. Eu não posso fazer isso porque eu não sou pastor. A Bíblia diz que aquilo que vier nas suas mãos, você tem a palavra, então você tem o Espírito Santo de Deus. E você tem a sabedoria de Deus, você sabe o que você pode fazer, o que você deve fazer. E as coisas simples não passam despercebido aos seus olhos. Porque você é uma pessoa que é movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, houve um conflito, uma perseguição, quando Estevão foi escolhido. Diz lá em Atos 6, de 9 a 15. Vamos ler lá. Vou ler a partir do 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia milagres, grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado de libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha, porque ele foi escolhido. Não podia resistir à sabedoria e ao espírito que falava. Então, subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos lhe preferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Exercitaram o povo, os anciões, os escribas, investindo com ele, arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavra blasfêmia contra este santo lugar e a lei. Porque lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, amado, a gente vê que quando Estevão começa a falar, a discutir, a ensinar, alguns se levantam contra ele. Porque, irmãos, a unção, ela traz inveja. A unção, ela traz perseguição. Andar no Espírito, ser verdadeiro. Às vezes a gente pensa, quando você anda na verdade, você anda na integridade, você anda, irmão, isso também traz perseguição. Tem muitas pessoas que acham superior a você. Ele vai, mas quem é você? Quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu tinha muita vontade de orar. Eu sempre tive o desejo de ser uma intercessora. E quando eu me converti, passei pelas águas, e estavam as irmãs intercessoras lá, aí eu ia para orar com elas. Elas falavam: você não está pronta. Existia uma rejeição. Eu falava: mas o que tem que ficar aqui, gente? Eu quero aprender, eu tenho Jesus. Eu quero aprender com vocês, eu quero orar para as pessoas. Eu posso ficar aqui? A rejeição foi tamanha, que eu tive que chegar no meu pastor e dizer: olha, pastor, eu quero orar. Eu quero ser uma intercessora, mas eu sei que eu sou uma nova convertida, mas eu tenho sede de orar pelas vidas. Eu tenho sede de ganhar as vidas para o Senhor. Mas está existindo uma... Então as irmãs não querem. Será que o senhor pode me liberar? Eu falo: não, você pode ficar lá, você pode orar. Tem coisas que você ainda vai estar sempre preparada. Mas você, não, eu quero ficar lá para mim aprender. Então, irmãos, para mim entrar no ministério de intercessão, eu tinha que guerrear. E eu pensava assim: meu Senhor, estamos aqui orando para as pessoas virem para a igreja. Quando as pessoas vêm para a igreja, há uma luta para a gente inserir no meio do corpo. Há uma guerra espiritual. Então, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele foi escolhido pela sua reputação. E, no entanto, quando ele foi escolhido, existia uma guerra. Uma guerra. Porque ele era tão cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma fé. Quando ele abria a boca, não era ele falando. Era o Espírito de Deus usando ele. E aquilo lhe trouxe o quê? Inveja. Então a Bíblia diz que não podia resistir à sabedoria que o Espírito
não podia resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava. Ao Espírito com que falava, porque quem usava Estevão era o Espírito Santo. Não era a sabedoria dele, era a sabedoria porque ele dependia totalmente do Espírito Santo. E quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, pode levantar, porque nós só somos instrumento na mão do Pai. E quando nós abrimos a boca, não somos nós que falamos, mas o Pai que fala através de nós. Por isso nós não tememos aqueles que se levantam, que se opõem, porque dia a dia Deus mostra, aleluia, Jesus, o que está no teu coração. Então, quando não conseguiram vencê-lo, na verdade, recorreram à mentira, como está aqui no versículo 9 e versículo 15. Subornaram homens, levantaram falsas acusações. Você já passou por isso? Dizem que eles blasfemavam, que Estevão blasfemava contra Moisés, contra a lei e contra o templo. Estevão é levado ao sinédrio. E assim como Jesus foi. A Bíblia fala, Jesus diz, nesse mundo nós vamos ter aflições. Quando nós fomos chamados pelo Senhor, aleluia, Jesus, para viver sobre o comando do Espírito Santo de Deus. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus, aleluia, Jesus, Ele tem um ministério na vida de cada um de nós. E todos nós vamos receber confronto, seja na igreja, seja no trabalho, aleluia, seja na família. Mas quando somos movidos pelo Espírito Santo, nós não deixamos nada nos embaraçar, porque quem segura na nossa mão é aquele que nos chamou, e aquele que nos chamou, Ele sabe nos conduzir pelos caminhos que glorificam o nome do Senhor, mesmo que doa. A força de Deus vem sobre a tua vida, e você olha além da circunstância. Então Estevão é levado ao sinédrio, e acontece algo impressionante. Todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de anjo. O que a gente entende aqui? Que quando o caráter é sólido, até a perseguição de Deus manifesta a sua glória. Quando o nosso caráter, irmãos, está em Deus, quando vivemos segundo a palavra do Senhor, por mais que o inimigo tente, a glória de Deus vai resplandecer sobre a tua vida, mesmo diante das lutas, mesmo diante das perseguições, porque você está dependendo, é de Deus. Você não está dependendo da circunstância, do seu saber, você não está por posição, você está porque você confia no Senhor. Eu lembro que quando o pastor Aldenor assumiu aqui a igreja, e aí eu comecei a ficar na igreja todos os dias. Todos os dias eu vinha, as pessoas diziam, a senhora não tem nada que fazer, a senhora não tem nada que fazer na casa da senhora, não? Ué, mas a senhora veja aqui, eu vejo a senhora o dia todo aqui na igreja, pastor Aldenor não briga com a senhora, não? Como é que a senhora arruma a casa? Preste atenção, a gente percebe no reino do Espírito, que não é normal, é um sentimento que incomoda as pessoas, não incomoda as pessoas, incomoda Satanás, porque se eu estivesse no shopping, ou se eu estivesse na casa das pessoas, aleluia, Jesus fofocando ou fazendo alguma coisa, ninguém me preocupava, mas como eu estava na casa do Senhor, aquilo incomoda. Quando você vai para a escola dominical todo domingo, ué, mas você vive na igreja, não faz isso com vocês não? Para que está na igreja? Isso, você pode ter certeza de quem é que vem, daquele que quer que você, aleluia, Jesus, não ande no Espírito, que você não receba o sobrenatural de Deus, que você não tenha a sensibilidade do Espírito. Então as coisinhas pequenas, as coisas pequenininhas, vai se juntando, mas quem anda no Espírito, irmão, essas coisas não nos tocam, porque estamos acima dessas coisas. Então, no capítulo 6, Estevão nos ensina, uma vida cheia do Espírito Santo incomoda. Quando nós estamos cheios do Espírito, cheios da palavra de Deus, que você começa a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ser uma mulher de oração, a verdade ela confronta,
A fidelidade, ela tem um preço. Aleluia. Mas quem chama, Ele é fiel a você. Quem foi que te chamou? Não foi Deus? Continue nessa verdade. Ele te enviou, então Ele vai te sustentar. Quem começa a boa obra é poderoso para cumprir. Então esses desafios faz parte de todo aquele que é chamado pelo Senhor. Se Deus te chamou, então permaneça firme. Mesmo na posição, mesmo na calúnia, mesmo na dor. Porque uma vida cheia do Espírito Santo nunca passa despercebida aos olhos do Pai. Uma vida que depende do Senhor, uma vida, aleluia, Jesus, que anda segundo a palavra do Senhor, e não se preocupa com o que fala, com o que pensam. O que está no nosso interior é agradar ao Pai. É isso que abala o inferno. E nós somos chamados para ser cidadão no céu, onde essas coisas tão pequenas não faz parte mais da nossa vida, como de Estevão. No capítulo 7, uma verdade que custou a vida de Estevão. Aleluia. Aleluia. O que custou a vida de Estevão? Não foram os milagres, não foi o serviço que ele fazia, não foi a verdade anunciada, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Quer dizer, o que custou a vida de Estevão, né? Não foram os milagres, não foram o serviço, foi a verdade anunciada, cheia do Espírito Santo. O que custou a vida dele foi ele ser cheio do Espírito Santo. Foi ele ser usado por Deus. Foi ele ser verdadeiro. Foi ele ser íntegro. Foi ele falar a verdade. Isso incomodou o inferno. Então, quantos de nós estamos sendo usados por Deus na casa do Senhor, estamos sendo perseguidos, e você diz: mas Senhor, o que eu estou fazendo? Você está andando na verdade, você está andando na integridade, você está andando no caminho, e isso incomoda, mas o Senhor está dizendo: fica firme, não olhe para trás. Ramachurimanai. Um discurso cheio das escrituras de Estevão. Estevão fez o maior discurso do livro de Atos. Ele não fala da boca para fora. Quando ele abre a boca, ele fala a palavra pura. Quando você abre a boca, você fala de quê? De Deus. Quando você abre a boca, você fala com integridade. Quando nós erramos, você erra não é porque você quer. Aleluia, porque nós somos falhos, e quando você erra, o Espírito Santo que habita em você, ele te constrange, para que você peça perdão, para que você mude o caminho, e fique no caminho reto. Aleluia. Uma certa feita, eu e pastor Aldenor, já contei esse testemunho, nós fomos escolhidos pelos nossos ex-pastores, para estar à frente de abrir um trabalho, e lá era um prédio, chamava Fênix, só tinha prostituta, gays, e foi muito difícil. Nós ficamos meses orando, intercedendo, jejuando, e quando nós conseguimos, em nome de Jesus, pintar aquele lugar, Deus nos deu estratégia de pedir, irmãos, cadeira, fizemos vaquinha, conseguimos as cadeiras, o pastor só deu o lugar e disse: agora avança. E quando nós conseguimos abrir aquele lugar, e toda semana, irmãos, eu e algumas irmãs, meu esposo trabalhava, e nós íamos cedo ali, irmãos, ficava o dia todo de joelho orando, e na parte da tarde nós ia de rua em rua, levando o evangelho. Olha, vai ter um trabalho aqui, vocês estão convidados, ali nós vamos fazer um louvor, ali vai ter uma palavra para você, Deus vai falar contigo, vai ali, e tudo, e à noite, então vinha outro, e passou tempo, para que as pessoas, para aquele trabalho ser levantado. E quando aquele trabalho se levantou, aqueles irmãos que nem sequer olhavam, nunca tinha ido ali, uma pessoa da igreja, que era conhecida, que era um músico,
Uma mulher, uma serva de Deus, que cantava bem, tocava instrumento, que tinha uma posição, na primeira vez que ela foi visitar aquele trabalho. Nós falamos assim, nossa, que bênção, nós recebemos uma irmã, essa irmã é tão dotada, ela canta tão bem, nossa, receber a visita dela aqui, ela vai nos ajudar, que bênção. Ora, churicanto, às vezes você acha tão pequeno, insuficiente, você acha que sempre as pessoas, elas têm mais capacidade do que você, mas Deus nessa noite está dizendo, não olhe para a vida dos outros, olha para você, porque quem te prepara para a obra sou eu. Não dependa das pessoas, dependa de mim, busque em mim, porque é dele, é do Senhor que vem o entendimento. E quando ela foi ali, fez um louvor maravilhoso. E passou um tempo, nós estávamos subindo. No culto de domingo, na escola bíblica dominical, o pastor nos parou na escada e disse, irmão Rodenor, a partir da semana que vem, vocês não precisam mais estar naquele trabalho não. Outro fulano vai assumir o trabalho. Eu disse, falei, o quê? O meu esposo pegou na minha mão e disse, fica calada. Eu disse, mas, Senhor, eu peguei amor por aquelas vidas, nós geramos aquele lugar, mas aquele lugar não era nosso, Deus estava nos provando, e eu disse, mas o que aconteceu? Sabe quem ia assumir aquele lugar? Você já sabe. Eu fiquei, mas por quê? O que nós fizemos? Aonde nós erramos? E nós entregamos aquele trabalho. Já ia fazer ano que nós estávamos ali gerando aquele trabalho. Muitas vidas já tinham se entregado ao Senhor. Havia um preço. Vidas com coração puro estavam ali fazendo aquela obra também, com um único motivo, ver aquelas vidas transformadas por Deus, e o diabo sabia, e ele levantou os seus cavalos dentro da igreja, irmãos, para atrapalhar a obra de Deus. Foram lágrimas, os meses foram passando e nós vimos aquele trabalho sendo fechado. Você viu como é que o diabo trabalha? Você viu como ele é sutil? Como ele introduz dentro de uma igreja, dentro do ministério. Mas com um homem cheio do Espírito Santo. Como Estevão. Ele foi escolhido para servir a mesa, mas além de servir a mesa, ele dava mais, aleluia, aquilo que, aleluia, vinha às mãos dele, aquilo que o Espírito Santo ministrava no teu espírito, ele fazia, e mesmo diante dos invejosos, ele não se entregou. Então, Estevão, ele fez o maior discurso do livro de Atos. Ele não fala de boca para fora, ele fala cheio da palavra. Ele percorre a história de Israel, no capítulo 7. Ele fala sobre Abraão, sobre José, sobre Moisés. Ele fala sobre o deserto, sobre o tabernáculo, sobre o templo. Mas o objetivo de Estevão não era contar história, era confrontar aquele povo espiritualmente. Estevão mostrou que Deus chamou Abraão fora da terra. Deus esteve com José fora do palácio. Deus falou com Moisés no deserto. Deus habitou no tabernáculo antes do templo. Ou seja, Deus nunca esteve preso a prédio, mas sempre agiu por meio de pessoas obedientes. Então, aquilo que eles acusavam Estevão de falar contra a verdade, a própria Escritura confirmava a acusação, que está no capítulo 7, versículo 51, que ele diz assim: homens de dura cerviz
e circuncisos de coração, ouvindo-vos sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois com os vossos pais. Então, aqui, o que nós aprendemos aqui? Depois de apresentar toda a verdade bíblica, Estevão não suaviza a mensagem. Ele diz: homens de dura cerviz, de coração, de ouvidos, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Aqui está o ponto central do capítulo 7. O problema não era a falta de religião daquele povo. O problema era a resistência ao Espírito Santo. Tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Eles tinham templo, tinha lei, tinha tradição, mas não tinha um coração submisso. E o segredo é submisso à palavra de Deus, é andar em submissão à palavra. Religião sem submissão ao Espírito Santo sempre gera perseguição contra quem vive cheio do Espírito Santo. Então, pessoas que são religiosas perseguem pessoas que são cheias do Espírito Santo. Pastora, a senhora vai, às vezes está pregando, e a senhora vive lá, caramachiri manasui de comaná. Por que a senhora não fala em português? Porque o Espírito Santo de Deus está me usando. Porque eu quero ser usada pelo Espírito Santo. Porque Deus me deu o dom de falar em línguas, e eu falo porque o Espírito Santo, Ele está na minha vida. E eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar a Deus. Então, a religião sem submissão ao Espírito Santo sempre gera perseguição. Porque quem anda movido pelo Espírito Santo de Deus, ele é movido pela revelação que vem do alto, não movido pela revelação que vem de nós mesmos. Por isso, lá em Atos 7, 55, 56, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que estava em pé, à mão direita de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, amados, a reação deles foi o ódio de ver Estevão cheio do Espírito Santo. Mas a reação de Estevão foi espiritual. Estevão cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus estava à direita de Deus. Olha a visão de um homem cheio do Espírito Santo. E ele declara: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Jesus está sentado, Jesus está em pé. Então, amados, como se o céu se levantasse para receber o servo fiel. Quem perde a vida por Cristo, aleluia, não morre derrotado, não morre esquecido, recebe a glória de Deus, porque somos movidos por aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso espírito. Amém, amados? Então, a morte de Estevão é parecida com a de Jesus, como está em Atos 7, 59 e 60, quando ele diz assim: e apedrejaram Estevão, em uma invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo de joelho, clamou uma grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Oh, glória! O apedrejamento começa. Você pode imaginar, Estevão estava cheio do Espírito Santo. As pedras começaram a tocar no seu corpo. E a dor era real, você pode imaginar. Estevão não se entrega à dor, ele se entrega ao Espírito Santo. A Bíblia diz: apedrejavam Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois ele ajoelha e clama: Senhor, não lhe imputes este pecado. Dizendo isto, adormeceu. Assim como Jesus, ele entregou o seu espírito e ele libera o perdão. Só o homem cheio do Espírito Santo não consegue
mesmo ali na dor, morrendo, Ele libera o perdão. E é isso que Deus tem para nós. Deus, quando Ele nos chamou para ser cheio do Espírito Santo. Na obra do Senhor, nós vamos receber pedradas. Nós vamos ser, aleluia, de todas as formas, acusados de todas as maneiras. Principalmente se você for um homem que anda no Espírito. Uma mulher que anda no Espírito. Mas quando você anda no Espírito, nenhuma pedrada é capaz de te tocar. Porque a verdade de Deus é o seu escudo. Mesmo diante da dor, eu creio que a dor não é mais forte do que obedecer. Obedecer é mais forte do que a dor que sentimos. Porque para nós, o que interessa é obedecer a palavra de Deus. Então a mensagem do capítulo 7. Estevão morreu como viveu, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra e parecido com Cristo. Essa palavra fala, aleluia, Jesus, comigo. Ela falou muito comigo. Deus está falando essa noite. Não se entregue às perseguições, às calúnias, às injúrias. Isso faz parte da maturidade que Deus está te dando. E muitas vezes, fazer a obra, muitas vezes é difícil, dói, nos machuca. Mas quando você passa pelas perseguições, pelas calúnias, pelas injúrias, é porque você está preparado para ser um instrumento nas mãos do Senhor, naquilo que Deus quer te usar. Porque quando você não consegue passar por esse crivo, é porque você não está preparado. Nós temos que nos entregar ao Espírito Santo. Nós temos que nos entregar à palavra de Deus, porque foi Deus que te chamou. E Deus não te chamou para você andar como você quer. Deus te chamou para você andar conforme a palavra de Deus. Amém, amados? Porque nenhuma perseguição é maior do que obedecer ao Senhor. Para nós, o que importa é obedecer ao Senhor. E para encerrar, Atos capítulo 8. Uma morte que gera vida. A perseguição espalha a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1. A morte de Estevão não paralisa a igreja. Muito pelo contrário. A morte de Estevão impulsiona a igreja. Aleluia. Os crentes se espalham e anunciam a palavra para toda parte. Eles perdem o medo. Então, por isso, que quando vem a luta, as dificuldades na nossa vida, nós temos que entender que Deus tem um propósito. E que se somos servos do Senhor e Deus está permitindo, como Deus permitiu na vida de Estevão, ele foi escolhido. Ele aceitou o desafio. Mas a inveja era tão grande, a perseguição era tão grande. Mas Estevão não se entregou. Ele se entregou ao Espírito Santo de Deus. Porque ele entendeu que ele estava andando na verdade da palavra do Senhor. E se Deus o escolhera, ele não tinha que satisfazer a vontade do homem. Ele tinha que satisfazer a vontade do Senhor. Então o inimigo tentou calar a igreja. Mas Deus usou o sofrimento de Estevão. Deus está te usando em que área da sua vida? Você está sendo perseguido? Caluniado? Saiba que Deus tem um propósito aí. Você não precisa se justificar. Quando nós estamos na verdade da palavra de Deus, Deus é o Deus que te justifica. No momento certo, a verdade virá. Porque quando você tenta se defender, o inimigo entra. Mas quando você confia no Senhor, que Ele te chamou, e é propósito dEle, você passar por essas calúnias, por essas perseguições, você entende que você está dentro do propósito de Deus, porque Deus está usando a perseguição que estão sobre a tua vida para ensinar aqueles que ainda não conhecem o caráter de Deus. O impacto silencioso de Estevão. No final do capítulo 7, aparece um jovem chamado Saulo. Ele guarda as capas, ele consente na morte de Estevão, mas aquela oração, aquele rosto, aquela fé, não foram esquecidos. A morte de Estevão prepara o caminho para a conversão de Paulo, o maior evangelista, um dos maiores evangelistas que nós conhecemos no Novo Testamento. Aquele que o perseguia, através de um testemunho de um homem,
que foi caluniado, massacrado, foi morto a pedrada, não foi em vão. O nosso Deus, Ele tem um propósito, até mesmo no nosso sofrimento. Porque às vezes nós pensamos, porque somos servos de Deus, e fazemos as coisas tudo certinho, tudo tem que estar 100%. Não, nem sempre as coisas vão conforme a gente quer, mas em tudo Deus tem um propósito. Conclusão. A vida de Estevão nos ensina que Deus usa as pessoas cheias do Espírito Santo, não apenas cheias de função. Servir bem a porta para viver coisas maiores. Eu e o pastor Aldenor, nós já trabalhamos. O pastor Aldenor já olhou o carro na portaria. Trabalhamos na cozinha, limpando a igreja. E faríamos tudo de novo. Que não importa porque somos pastores, não podemos fazer isso ou aquilo. O importante não é a posição, é o seu coração. É aonde está seu coração. Servir bem é porta para viver coisas maiores. Viver a verdade pode custar caro. A fidelidade pode parecer derrota aqui, mas a glória está no céu. Uma vida entregue a Deus nunca morre em vão. Então, onde Deus tem te chamado para servir? Onde Deus tem te chamado para servir? Você está cheio do Espírito Santo ou apenas ocupado? Se a sua fé fosse provada, ela sustentaria você até o fim? Que Deus nos dê fé, como a de Estevão, que viva bem, que nós possamos viver bem, que nós possamos dar lugar ao Espírito Santo para nos usar com ousadia e autoridade do Espírito Santo. Que você não deixe ser vencido pelas perseguições, pelas calúnias, pelas afrontas. Que você tenha sempre que surgir isso como a oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos ficar em pé? Gostaria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero apresentar esta palavra a Ti, Senhor. A vida de Estevão, que é um exemplo para nós. Um homem íntegro, cheio do Teu Espírito, cheio de fé, que submeteu aos princípios da Tua palavra, era usado pelo Teu Espírito Santo. E o inimigo se levantou usando pessoas, Senhor, líderes. Mas esse homem não deixou se contaminar, Senhor, pelas acusações. Não deixou se calar pelas afrontas que veio sobre a vida dele. Muito pelo contrário. Ele verdadeiramente se entregou ao Teu Espírito Santo, Pai, para que a vontade do Pai fosse feita na vida dele. Levanta, Senhor, nesta igreja, Estevão. Levanta homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, pessoas íntegras, que, Senhor Jesus, tem um único objetivo: ser cheios do Teu Espírito Santo. Ser cheio, Senhor, da verdade da Tua palavra, Deus. Não deixe os confrontos da vida, as perseguições internas que o inimigo muitas vezes levanta dentro da Tua igreja para nos eliminar. Mas que possamos ter os olhos abertos à luz da Tua palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado até que o Senhor venha. Nós entregamos, Senhor, cada família da Igreja Batista Filadélfia. Nesses dias do despertar, Pai, desperta a Tua igreja, desperta os casais desta igreja, desperta, Senhor Jesus, Papai, em nome de Jesus, os jovens, as crianças. Deus, coloca sede no nosso coração, que possamos ter fome de meditar na Tua palavra, de ter momentos de nos derramar na Tua presença, de ter momentos de falar contigo, Senhor, de lembrar de onde o Senhor nos tirou, o que nós éramos e o que somos hoje, Papai. Deus, abre o nosso entendimento, que nós possamos louvar e glorificar o Teu nome, não por aquilo que o Senhor vai nos dar, mas por aquilo que o Senhor é na nossa vida, Pai.
porque nós temos uma vida eterna ao seu lado, independente das lutas, das perseguições que enfrentamos, Senhor, nós temos certeza que o Senhor está segurando na nossa mão. Não deixa nenhum membro desta igreja, não deixa nenhum servo teu que tenha escrito o nome no hall da membresia dessa igreja, sem a cobertura do sangue de Jesus. Não deixa, Senhor, nenhum visitante que entra por essas portas e ouve a tua palavra sem a cobertura. Traga visão espiritual, aguça a sua fé. Meu Deus, mova para ser movido dentro daquilo que ele precisa ser movido. Papai, em nome de Jesus, nós entregamos, ó Pai, cada pessoa que entra e senta nessas cadeiras, sobre o comando do Teu Espírito Santo, e que cada dia nós possamos crescer em graça, conhecimento, submissão aos princípios da Tua palavra, Pai. Deus, nós clamamos por as vidas, Senhor, que entram aqui e colocam os pedidos aqui nessa caixinha de oração. Quantos zombam e criticam, Pai? Quantas pessoas criticam, mas Senhor, Tu vê a sinceridade do coração daquele que coloca seu pedido aqui. Não é para que o homem veja, mas é para que o Senhor veja e se lembra. O Senhor não precisa disso, mas é um ato profético. E nós cremos, Pai, que cada pedido que é colocado aqui, o Senhor já ouviu. Que cada pessoa que bota teu joelho nesse altar, oh Deus, e fala para Ti, se derrama na Tua presença, o Senhor ouve a nossa oração. Mesmo, Senhor Jesus, que passa dia, meses, anos, o Senhor vai responder, porque o Senhor jamais esquece uma oração que é feita com coração sincero. O Senhor vê, Senhor, as viúvas dessa igreja. O Senhor vê, papai, as mulheres solteiras, as mães que oram pelos seus filhos, que estão nos vícios, que estão no mundo, dia após dia, muitas vezes são zombadas, são criticadas, mas elas não cansam de orar, perseverar nos caminhos do Senhor, porque a fidelidade do Senhor não falha, Senhor. Olha, Jesus, olha com teus olhos de misericórdia para a tua igreja e nos ensina a andar nesta fidelidade. Sabemos que não somos merecedores, mas é pela graça do Senhor que nós estamos aqui, Pai. Desperta-nos em 2026. Desperta esta igreja, Pai. Se tem alguma estamos andando ou praticando algo que não condiz com a Tua palavra, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos conhece, Senhor Jesus, trabalha em nós. Não deixe a sua igreja se contaminar. Não deixa, Senhor, aleluia, o pastor ordenou, pastora Hilda, pastor Silvio, todos os pastores que aqui tem, oh papai, os líderes, membros dessa igreja, se contaminar, Senhor. Nos corrige, Jesus. Nos ensina a ouvir a sua correção, porque nós não queremos, ó Pai, esta igreja contaminada. Por favor, Jesus, se há verdade em nossas orações, em o nosso falar contigo, Tu sabes. Recebe, Senhor, as nossas orações, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém, amados? Então não esqueça, irmãos, quarta-feira nós teremos, pastor Marcelo vai estar trazendo a palavra. E quem não fez a inscrição para o Congresso dos Jovens, né? O acampamento dos jovens, ainda tem vagas, em nome de Jesus faça, leva seus jovens, você que é jovem casal, vai nesse acampamento que vai ser uma bênção, e o preço está pequenininho, só não vai se você não quiser. Amém? Pastor Aldenor, vamos dar mais uma salva de palmas para Jesus.
Já dei, já. E eu quero louvar o Senhor pela Joame. Vamos dar salva de palmas? Eu estava orando por essa bênção. Eu não conseguia e hoje ela veio, que bênção. Presente de Deus. Você é filha dessa igreja. Você é amada, você é querida e nós te amamos. Amém? Amém. Que palavra boa, né, amados? A gente vendo Estevão aqui, toda vez que fala sobre Estevão, me vem a memória, né, no sentido de... Porque é inevitável a perseguição da igreja, né, irmãos? Todo mundo sabe disso, né? Vai haver perseguição, não tem para onde correr. E está se aproximando aí o fim, né? E a gente sabe que Jesus está às portas. Mas eu fico pensando assim, se Deus, né, permitir que qualquer um de nós passe por uma situação semelhante a essa, penso eu, né? Porque eu sempre fico ali avaliando isso, imaginando quando se fala de Estevão. Irmãos, eu creio que ele vai nos dar força como deu para Estevão. Eu vi um caso aí, não sei se é verdade, de um pastor sendo enterrado vivo. Eu não sei onde, eu estava olhando, eu fiquei tão escandalizado com esse negócio, eu falei assim, eu não vou olhar isso não. Enterrado vivo. E ele, eu não sei se alguém falando, eu não sei como é que foi o negócio lá, mas ele estava num buraco e jogando terra em cima dele e tal. Então eu penso o seguinte, irmãos, que quando Deus abriu os céus para Estevão, ele não sentiu mais dor. Então eu fico imaginando o que Deus tem preparado para nós, é tão grande, irmãos, talvez tão maravilhoso, não tem explicação, não tem nenhuma explicação, né? Porque a Bíblia diz que o que os olhos não viu, o coração não sentiu, foi o que Deus está preparando para nós, né? Mas eu fico imaginando que quando o Senhor abriu os céus para Estevão e ele viu a glória de Deus, ele não sentiu dor. Porque ser apedrejado, irmãos, é sentir toda a pedra batendo no corpo. Sim ou não? Uma pessoa ali, sem estar, né, ali envolvido pela glória de Deus, vai gritar de uma forma assim, né? Eu não sei se os irmãos chegaram a imaginar isso. Então, por isso que eu falo dessa forma, né? O poder de Deus, irmão, sobre as nossas vidas. Então, se Ele permitir, é porque verdadeiramente Ele vai nos dar força para passar por isso. Esse foi um ponto que eu queria falar para a igreja. Toda vez que eu escuto a passagem de Estevão, eu lembro disso. Agora, quando o Wilton falou dessa obra lá, eu nem lembrava mais disso. Nós éramos praticamente novos convertidos, irmãos, e não tinha muita maturidade na fé, mas aquele prédio estava infestado. Foi um prédio, a dona do prédio doou a garagem, e a garagem toda, não tinha pintura assim, o prédio todo, né, para poder fazer essa obra lá, né, e a gente não sabia, não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo ali dentro, mas o prédio estava infestado de demônios, infestado de coisas malignas. Mas o que me chamou a atenção ali, irmãos, eu fiquei lembrando ali, é que pela primeira vez na minha vida, quando a gente no final tirava as ofertas, né, a quem quisesse ofertar e tudo mais, e eu ficava até meio constrangido, porque eu pensava assim, poxa, não sei se as pessoas têm assim, esse entendimento. Claro que a gente pregava ali e tal, a palavra, né, e elas depositavam ali, irmãos, no altar, anéis de ouro, brincos de ouro, e eu fiquei impressionado com aquilo. Aí eu falei, bom, eu não vou rejeitar, se ofertar eu vou levar para o pastor. Aí quando eu levei para o pastor, eu falei, pastor, eu nunca vi isso na minha vida. Aí eu falei assim, eles estão ofertando anéis de ouro, olha aqui, brinco de ouro, pastor, eu estou te entregando aqui a oferta, né? E fiquei, irmãos, impressionado com aquilo, e eu fui a Deus, né? Porque eu sempre, Senhor, eu estou impressionado, eu vou a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me responda, o que é isso, né? Aí depois que a gente descobriu, quando entrou as próximas pessoas lá na frente, né? Depois a gente descobriu que aquilo ali era um âmbito de prostituição. Mas as pessoas que estavam ali, irmãos, estavam dando tudo o que tinha, era o que tinha. Eles não tinham outra coisa para dar. Eu fiquei impressionado com isso, irmãos.
Fiquei impressionado. Não é pelo o bem em si, mas deu tudo que tinha. Então preste atenção numa obra tão, por isso que é tão, ó, irmão, é tão sagrado aquilo que você deposita na casa de Deus, e a gente vê pessoas brincando com isso, pessoas indo além, né, com relação a isso, que eu não sei como é que vai ser o julgamento, não. Mas eu ficava impressionado, eu falei assim, ali tinha uma obra muito grande de Deus, né? As pessoas ali precisavam mesmo da palavra. Olha o que o diabo armou com pessoas de dentro da igreja, irmãos, para destruir aquele trabalho. E depois não foi para frente. Eu acredito que não foi da vontade de Deus o que aconteceu ali. Porque a gente estava com muita dificuldade, mas a gente estava caminhando, e havia sinceridade no coração, irmãos. A obra de Deus é assim, né? Mas as vidas ali precisavam. Isso me dói até hoje, Senhor. Se a gente tivesse ali, eu pensei isso muito tempo atrás, já tinha até esquecido. Aí eu estou falando assim, Senhor, se a gente tivesse ali talvez persistido daquele, quantas pessoas iam se salvar ali, irmãos? Porque o Senhor veio para os que precisam, né? Então aqui, isso dói o coração, né, irmãos? Por isso que uma vida é muito importante para o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Mas o pastor, irmãos, ele não sabia do que o diabo estava armando por trás. Foi por isso que o Senhor me falou na hora na escada: fique calado. O pastor não sabe. Ele está enganado. Pode ser que ele tenha descoberto depois, não sei, se também não faz muita diferença, né? Mas eu sempre entendi que o pastor, nosso pastor, ele tinha um coração na obra de Deus, irmãos. Mas se a gente não ficar com os olhos abertos, o inimigo vem e ele detona mesmo. Quando eu falo que ele vem para roubar, matar e destruir, pode ter sido o rei lá da coisa, mas tem tudo a ver com a característica de Satanás, né? Que a gente entende isso. Quando ele não mata, ele rouba. Quando ele não rouba, ele destrói. Matar só com autorização de Deus, né? Mas se der brecha, ele destrói. Ele rouba e destrói. Amém, amados? Então eu louvo a Deus por essa palavra. Guarde isso do coração, né? Vamos ter Estevão como exemplo na vida da gente, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Ainda que sejamos falhos, irmãos, né? E somos, e nem dignos, né, de portar a palavra de Deus, mas pela misericórdia dele, ele nos dá os dons, né, para a glória dele. Mas vamos ter isso em mente, né? Ninguém aqui é indigno de ser cheio do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Puxa isso para a sua vida. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Eu estava ali falando, Senhor, renova a igreja, igual Deus usou o pastor naquele dia. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, né? Isso é que importa. Isso é que importa. Por quê? Porque você cheio do Espírito Santo de Deus, você vai falar aquilo que Deus quer que você fale. Você vai ter ousadia para pregar a palavra de acordo com a vontade de Deus, irmãos. É o que importa, de fato. E somente aqueles que verdadeiramente estão nessa luz, estão nesse, vai permanecer firme. Escuta o que eu estou falando, irmãos. Vai permanecer firme. Só Deus para nos trazer firmeza, né, no caminhar com Ele, na obra dEle. Eu sei que Deus, se eu não estiver falando pelo Espírito Santo de Deus, né, Ele não vai testificar no seu coração, mas se sim, vai testificar. Isso é que importa. Essa é a igreja do Senhor, amém? Então eu louvo a Deus por essa palavra e as outras que virão, né? Mas fique atento, irmãos, Deus está falando. E aqueles que estiverem atentos, ouvindo o que o Espírito diz, pode ter certeza que você vai sair cheio. Você está recebendo em nome de Jesus, amém? Então vamos orar, né? Nessa direção que o Espírito Santo está nos conduzindo. Senhor, que bênção, Senhor, a Tua palavra, que bênção, Senhor Jesus, estarmos aqui, Senhor, nos enchendo, Senhor Jesus, do Teu Espírito, Pai, dessa palavra maravilhosa, Senhor Jesus, mas eu peço ainda perdão, Senhor, das nossas falhas, das nossas iniquidades, Senhor Jesus. Oh Deus, tende misericórdia de nós, Senhor, mas derrama sobre a Tua igreja, Pai amado, esta unção, Senhor Jesus, na vida de cada servo Teu aqui, Senhor, daqueles que estão também na internet ouvindo, ou ouvirão futuramente, Pai, eu não sei, o Senhor sabe de todas as coisas, Senhor, mas encha-nos do Espírito, Senhor Jesus. Oh Pai, como é bom, Senhor Jesus, sentirmos a Tua presença, Senhor Jesus, aleluia, ainda que
temos a certeza pela palavra, Senhor Jesus, que 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Não é isso, mas precisamos, Senhor Jesus, desse encher do Espírito, precisamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor Jesus, mas nos enchermos do Teu Espírito, Pai. Ó Senhor, revela a Tua igreja, revela a palavra, Senhor Jesus. Ó Pai, traga, Senhor Jesus, paz no coração, Senhor Jesus, dos Teus servos, Pai, da Tua igreja, em nome de Jesus, Pai amado. Precisamos entender, Senhor, esse nível de intimidade, Pai, com Teu Espírito, Pai amado. Nós clamamos nesta noite, Senhor Jesus, aleluia, porque só o Senhor pode, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, prepara a Tua igreja, Pai amado, para esses dias que virão, Senhor. Oh Pai, entregamos nas Tuas mãos, Senhor Jesus, mas também descansamos em Ti, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na casa do Senhor. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos uma palavra, Senhor Jesus, que entra no coração, entra, Senhor Jesus, através do Espírito e nos alimenta, Pai. É no nome de Jesus, é desse alimento que precisamos, é desse alimento, Senhor Jesus, que nós clamamos a Ti, Pai. Derrama sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que a graça do Senhor Jesus, né, a bênção do Senhor, a doce presença do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, esteja sobre todos os que estão presentes, sobre nossas vidas e sobre a Tua igreja, Pai amado, na face da terra, Senhor. Queremos Te agradecer e Te glorificar, Senhor, em nome de Jesus, e que essa semana seja uma semana de bênção, Senhor, na vida dos Teus servos, Pai. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus, amém, amados? Quem concorda, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Deus abençoe a todos, uma boa noite, e quarta-feira estejam aqui para a honra e glória do Senhor, amém? Muito obrigado a todos, queridos.